Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 26. Vamos ler com bastante atenção esses dois versos, Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Irmãos, nesses 3 períodos que passaremos estudando juntos, meditando na Palavra de Deus, nosso encargo central será estudarmos algumas orações de Paulo no cárcere. E o que essas orações têm a ver com o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, por um lado, e por outro lado, o que essas orações têm a ver com o nosso chamado para a cooperação com Deus em seu eterno propósito. Temos entendido, queridos irmãos, que há uma extrema carência na Igreja de Deus de compreender esse equilíbrio entre a vontade eterna e soberana de Deus, uma vontade determinante. Deus estabeleceu as coisas antes de seu início. Ele tem no seu coração um propósito eterno. Em tantos textos a palavra de Deus é tão clara sobre isso. Mas, no desenrolar, e para que esse propósito eterno fosse cumprido, Deus estabeleceu que Ele iria trabalhar junto com o homem, e não sem Ele. Então, como já dissemos, 3 dias anteriores, em que estivemos juntos com um outro grupo de irmãos, essa linha fina carece de ser recuperada no seu equilíbrio divino. Quando nós nos desequilibramos, enfatizando apenas a verdade da soberania de Deus, às expensas da verdade, da responsabilidade do homem, nós caímos em um desequilíbrio fatal, em não respondermos aquilo que Deus, pelo Espírito, anseia fazer em nossos corações. Há muitos versos na Bíblia que nos dão base para essas duas verdades sublimes: a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Então, vamos estudar algumas orações de Paulo e ver como que nessas orações esses dois elementos estão em pleno equilíbrio. Agora, é claro que a finalidade não é acadêmica. Não estamos interessados em academicismo, não somos um seminário. Somos, pela graça de Deus, a sua casa, sua igreja, chamados para responder ao seu propósito eterno. Então, a finalidade é que nós, com a ajuda do Senhor, possamos ter as escamas de nossos olhos, se necessário, caídas, para que nós vejamos esse equilíbrio tão necessário, para que sigamos uma jornada equilibrada e firme, respondendo ao chamamento do Senhor. Então, há diversas orações de Paulo no Novo Testamento. E apenas esse fato em si, queridos irmãos, já é algo muito incomum. Não sei se você já pensou que quando escrevia cartas, hoje já não se faz mais isso, as cartas hoje a maioria são eletrônicas, mas quando nós mais velhos escrevíamos cartas, nós possivelmente nunca registramos uma oração nossa em alguma das cartas. Isso não é algo comum. Você pode até dizer para uma pessoa que você tem orado por ela, mas você não escreve na sua carta como que você ora, porque é a sua oração diante do Senhor. Mas
no tesouro precioso da palavra de Deus, nós temos orações literalmente registradas. Paulo não apenas dizia que orava pelos Efésios, mas ele escreveu suas 2 orações por essa igreja. Ele não disse apenas que ele orava pelos Colossenses, mas ele escreveu a sua oração aos Colossenses. E por que isso é importante? Ora, se nós cremos que a Bíblia é a Escritura soprada por Deus, inerrante, inspirada, então nós temos que ter a certeza que essas orações foram feitas pelo Espírito de Deus através de um vaso chamado Paulo. E é exatamente isso que nós acabamos de ler em Romanos 8. Nós vamos voltar a esse texto e vamos devagar com ele para entendermos primeiro alguma coisa importante aqui, Romanos 8, 26 e 27, e então passarmos para a primeira oração que vamos compartilhar nessa noite, e que tem então a finalidade, como já falamos, de trazer para nós essas 2 grandes verdades em equilíbrio. Deus em si mesmo não precisa de nada. Deus em si mesmo não precisa de ninguém. Por outro lado, Deus, autossuficiente, completo, perfeito, Ele determinou porque quis que para realizar os seus propósitos eternos, Ele chamaria cooperadores. Então, nós vemos essas 2 verdades em pleno equilíbrio na Bíblia. Por exemplo, Paulo em Coríntios, 1 Coríntios 3, 9, ele diz: porque de Deus nós somos cooperadores. Não há meias palavras nisso. É uma afirmação categórica. De Deus nós somos cooperadores. Por um lado, veja que a palavra Deus está aí. Irmãos, e esse é o Deus da Bíblia, como já falamos. Citamos Atos capítulo 17, quando Paulo pregando ali para aqueles atenienses, e vendo aquele altar ao Deus desconhecido, ele disse assim: esse que adorais sem conhecer, é precisamente o que eu vos anuncio. O Deus que fez o céu, a terra, o mar, tudo que nele existe, Ele não é servido por mãos humanas. Não é uma expressão muito forte essa, irmãos? Esse Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa Ele precisasse. Veja que texto. Porque é Ele mesmo que a todos dá. Sabe por que Ele não precisa? Porque Ele dá. Ele é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Essa é uma verdade maravilhosa, mas não é a única verdade. A outra verdade é que esse Deus que não precisa de nada e que a todos dá e que não é servido por mãos humanas, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E com qual finalidade? Temos Gênesis e Apocalipse para deixar isso claro para nós. E talvez possamos tomar essa frasezinha de 1 Coríntios 3,9 para resumir esse assunto tão grande da cooperação de Deus com o homem. Quando Paulo vai dizer: de Deus nós somos cooperadores. E lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então, isso é inequívoco na palavra de Deus. O Deus eterno, santo, perfeito, completo, autossuficiente em si mesmo, Ele chamou cooperadores porque quis. E quando Ele chamou cooperadores, não chamou para que eles fossem fantoches, para que os manipulasse como aquelas bonecas em teatros, mas Ele chamou cooperadores para que interagissem com Ele. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. 3 vezes no livro de Hebreus, 7 vezes no livro de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que o Senhor pede isso? Ele não precisava falar nada disso se a obra dele fosse unilateral. Ele vem a hora que quer, faz o que quer e como quer, porque Ele é Deus. Então por que Ele nos pede para ouvir, para responder, para nos humilharmos, para guardar Sua palavra em nosso coração, para andarmos em base de fé na palavra que recebemos? Porque de Deus nós somos cooperadores. E de tal forma, irmão, essa verdade, esse equilíbrio é maravilhoso, que Deus não irá realizar o que no seu coração eterno Ele determinou,
sem a cooperação do homem. Aí poderíamos, à primeira vista, quando falamos isso, pensar assim: mas que coisa arriscada, que risco Deus correu. Mas se você conhece bem sua Bíblia, você vai ver que na verdade Deus não correu risco nenhum. Porque depois do Senhor Jesus realizar sua obra completa na cruz do Calvário, ressuscitado, ascenso, entronizado, Ele recebe do Pai uma promessa, que é descrita no Velho Testamento em muitos livros como sendo a esperança da nação da aliança. Jeremias fala sobre ele, Ezequiel fala sobre ele, Joel fala sobre ele, Abraão é citado em Gálatas como alguém que recebeu essa mesma promessa. Então, é dito que o Senhor Jesus, após a sua entronização, Ele recebe do Pai a promessa, não diz uma promessa, a promessa do Espírito. E o que Ele faz segundo esse texto? Atos capítulo 2. Ele derrama aquilo que Ele recebeu. Derramou isto que vedes e ouvis. Então os irmãos veem onde Deus colocou a sua confiança, quando chamou o homem para cooperar com Ele nos seus propósitos eternos. Também não vamos perder isso de vista, para não cairmos em desequilíbrio. Deus colocou a sua confiança no seu Espírito derramado. Então em Tiago capítulo 4, por exemplo, o autor, Tiago, vai dizer assim, Tiago 4, versículo 5, ele diz: ou supondes que a Escritura afirma em vão, é com ciúmes que por vós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em vós. Então, na verdade, a confiança do nosso Senhor Jesus, exaltado à destra de Deus, é no Espírito que Ele derramou. Esse Espírito que pleitearia conosco, e como Ele pleiteia conosco. Convence do pecado, da justiça, do juízo, regenera, ilumina, revela, transforma, forma Cristo em nós. Quantos aspectos da obra do Espírito Santo que o Novo Testamento vai nos ensinar. Não é precioso isso? A confiança do Senhor Jesus está no seu próprio Espírito. Mas, amados, ainda assim, esse trabalho do Espírito Santo em nós é um trabalho de cooperação. Precisamos ter isso muito claro dentro de nós. Porque erramos tanto quando não entendemos isso. Procrastinamos. Deixamos os assuntos para amanhã. Contamos levianamente com a graça de Deus. Deixamos de responder aquilo que Ele nos tem requerido. Deixamos de tratar pecados, de tratar aspectos, quem sabe, de carne, de ego, de mundo, que o Espírito Santo tem pelejado com nossas vidas para deixar claro, lançando luz, nos convencendo, e nós tardando, resistindo. Não, Deus é bom, um dia vai acontecer, um dia eu vou chegar lá, um dia Ele me liberta, um dia isso, um dia aquilo, e deixamos de responder aquilo que o Espírito Santo tem feito com tanto zelo em nossas vidas. Se isso tem sido assim, que estejamos claros, nós seremos uma obra inacabada. Irmão, o Senhor Jesus falou isso de muitas maneiras. Você se lembra, por acaso, de Lucas capítulo 9? Quando Ele está falando sobre não salvação. Salvação, justificação, isso é de graça. Nós somos justificados exclusivamente pela graça, por meio da fé. Esse é um dos pilares da nossa confissão de fé. Mas nós não estamos falando nada disso aqui. Nada de justificação. Nós estamos falando de cooperação, que vem após a justificação. Então, quando o Senhor Jesus falou sobre isso, discipulado e não salvação, em Lucas 9, Ele diz assim: aquele que quer me seguir, parafraseando o que o Senhor disse, faça suas contas, para que você não vá com 10 mil homens combater um rei que vem contra você com 20 mil, para que você faça um projeto de construir uma torre, mas só tenha condições de ir até a metade. E outros que passem, zombem, dizendo: Ele começou essa obra, mas não teve condições de acabar. Nosso Senhor está falando de discipulado. E por que um preço está envolvido aí? Nitidamente. Por que um cálculo está envolvido aí? Porque o assunto não é salvação. O assunto não é justificação. Isso é pela graça, não é por preço. É pelo preço do precioso sangue do nosso Senhor, que já foi realizado. Ele está falando de discipulado e não de salvação.
Então aquele que quiser vir após mim, qual é o preço? A si mesmo se negue. Tome sua cruz e siga-me. Então, amados irmãos, isso é tão básico, mas nós como igreja do Senhor temos tropeçado nesse básico. Sabe qual é o resultado? Nossas vidas não avançam. Nós estamos sapateando para cima, ao invés de marchar para frente, caindo nos mesmos pecados, entristecendo o Espírito nos mesmos aspectos que Ele tem buscado tratar conosco, porque não temos respondido, de modo geral, aquilo a que o Senhor nos tem chamado. Então, vamos buscar a ajuda do Senhor, já vamos precisar avançar além daqui, não podemos dissecar mais isso, mas pense, ore, abra a Bíblia e peça ao Senhor que deixe claro para você essas duas maravilhosas verdades. Ah, se Deus não fosse soberano! Ah, se nós fôssemos a fonte de cada ação! Ah, se o desenvolvimento da nossa salvação dependesse exclusivamente de nós, miseráveis de nós. Graças a Deus por ser quem Ele é, soberano, fiel, que determina, que tem um propósito eterno. Mas, lembre-se, esse mesmo Deus disse que não executaria seu propósito eterno sem colaboradores. De Deus, nós somos cooperadores. Então, se é assim, qual é a nossa responsabilidade? Vamos buscar, então, com a ajuda do Senhor, examinar algumas dessas orações de Paulo na prisão. Uma das coisas, antes de voltarmos aqui a Romanos 8, os 2 versos que lemos, uma das coisas lindas sobre essas orações, queridos irmãos e irmãs, é que o corpo de Paulo estava preso. Sem dúvida, de alguma maneira, a alma de Paulo sentia certamente essas aflições de estar ali limitado naquele cárcere, mais de uma vez. O primeiro, em Roma durante 2 anos, como termina o livro de Atos. Numa casa que ele mesmo alugou, mas não tinha liberdade, senão de receber pessoas. Estava ali escoltado, guardado por soldados romanos. 2 anos nessa casa que ele alugou. Mas, bendito seja Deus, seu espírito estava em tal comunhão com Deus. E podemos dizer, galgando alturas tão preciosas em espírito, que ele nos dá 4 cartas. Sendo que uma delas em particular, na verdade todas as 4, mas uma delas em particular é reconhecida por basicamente todos os irmãos que amam a palavra, como sendo a carta mais elevada do apóstolo Paulo, Efésios. E também nos deu Colossenses, e também nos deu Filipenses, e também nos deu Filemon. 4 epístolas da prisão. Que maravilhosa! O que seria de nós, igreja, sem essas 4 epístolas? Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Então, Romanos 8, 26, o texto que nós vemos no início. Vamos, antes de entrar nessas orações, estudar alguma coisa importante aqui juntos. Até o verso 25 do capítulo 8 de Romanos, Paulo já colocou muita coisa sobre o maravilhoso propósito eterno de Deus. Ele começa o livro de Romanos, caminho contrário do livro de Efésios, da Epístola aos Efésios. A Epístola aos Romanos começa, digamos, da necessidade do homem e vai até a glória de Deus. Você vai ver a glória aparecer aí no capítulo 8 algumas vezes. O livro de Efésios começa do eterno propósito de Deus e desce até a sua expressão aqui na terra, a igreja, a vida da igreja, a partir de Efésios capítulo 4. Então, Romanos 1 a 8, Paulo já falou muito sobre o eterno propósito de Deus. Ele tomou homens perdidos, Romanos 1 a 3, não há nenhum justo, não há sequer um. Ele justificou esses perdidos em Cristo Jesus, aquele que não trabalha, mas crê no Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça, Romanos 4. Depois ele faz mais, não apenas nos justifica em Cristo, ele nos põe em união com Cristo. Então Cristo não é apenas nosso substituto, nós fomos unidos com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e, graças a Deus, na sua ressurreição. E então andamos em novidade de vida, Romanos 6. Depois ele ainda tem mais para dizer. Ele vai dizer que agora não temos mais a lei como o caminho de santificação, Romanos 7. Libertados da lei.
Então ele vai chegar aqui onde estamos em Romanos 8. E vai dizer que o caminho da santificação é andar no Espírito. A palavra Espírito é citada em Romanos 8 mais de 20 vezes, num único capítulo. A tônica aí é o Espírito. Então vamos lá agora no versículo 26, o versículo que nós lemos no início. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Já vamos precisar parar aqui, nessa primeira frase. A palavra assiste, não sei se você tem outra na sua tradução. A palavra assiste, ela aparece na língua original uma única outra vez no Novo Testamento. Irmão, e é importante estudar esses detalhes, porque através de uma menção, o Espírito Santo lança luz sobre outra menção. Então, para entender o significado de uma palavra aqui, muitas vezes nós precisamos de ver a mesma palavra ali, para um texto lançar luz sobre outro texto. Nosso Senhor já disse isso através dos lábios de Isaías, que assim seria sua palavra. Isaías 28:10 diz assim: a palavra do Senhor vos será preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, quando nós tomamos esse pouco aqui, o Espírito Santo semelhantemente nos assiste. E então vemos, sabemos que essa palavra na língua original só aparece outra vez no Novo Testamento. Precisamos muito buscá-la para vermos o que é ele nos assistir. Porque você sabe que essa palavra em português, ela tem dois sentidos. Um sentido é ativo, outro sentido é passivo. Assistir em português significa dar ajuda. E é um dos sentidos da palavra no original. Mas assistir também significa você contemplar alguma coisa de modo passivo. Você vai assistir um filme, vai assistir uma televisão, você não faz nada, só liga a televisão, não é? Mas qual é o sentido dessa palavra assiste na língua original? Abra, por favor, em Lucas capítulo 10. O único lugar onde ela aparece a segunda vez, em todo o Novo Testamento. Veja que contexto precioso. Lucas 10. Vamos direto ao verso 40. Essa aqui é a narrativa de Maria e Marta, tão conhecida de todos nós. A primeira visita do Senhor ao lar de Betânia. Os evangelhos registram 8 visitas do Senhor a Betânia. Provavelmente ele fez muitas mais, mas somente 8 são registradas. E essa aqui é a primeira visita do Senhor a Betânia. Então, no verso 40 do capítulo 10 de Lucas, diz assim: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado, escute bem, que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Aí está a palavra. Essa palavra na língua original, traduzida aqui por ajudar-me, é a mesma palavra de Romanos 8:26. Também, semelhantemente, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Mas o que mais que nós temos nesse texto, além de entendermos que essa palavra significa ajuda? Veja que contexto mais interessante, irmãos, e importante. O que Marta estava fazendo? O que o texto diz, que acabamos de ler? Ela estava servindo como? Veja, parte final do verso. Ela diz: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Então ela diz: ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. É exatamente esse o sentido mais estrito dessa palavra usada em Romanos 8:26. Por que o Espírito Santo nos ajuda? Por que o Espírito Santo nos dá suporte? Porque nós não podemos servir sozinhos. Mas essa é metade da verdade. A outra metade, e agora escute com muito cuidado, porque nós estamos falando com toda a reverência. Deus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas por causa do que Ele determinou fazer usando vasos humanos, então o outro lado da verdade também é verdadeiro. Porque Ele quis que fosse assim. Ele quis se autolimitar. Então nós também podemos dizer: o Espírito Santo não pode, não vai servir sozinho. Ele pode em si mesmo? Pode. Ele é o Deus Todo-Poderoso.
Mas ele não vai, porque Deus não determinou dessa maneira. Deus determinou fazer com colaboradores. E é para isso que nós fomos chamados. Então esse texto lança muita luz sobre essa palavrinha, assiste. Para que nós não sirvamos sozinhos. Não podemos. Mas também bendito seja Deus. O Espírito Santo não quis fazer sozinho. Ele não quer servir sozinho. Então ele foi enviado para vasos. Da qualidade nossa. Nós sabemos qual é a qualidade nossa, não é? Tem muitos textos que falam da nossa qualidade. Efésios 1, por exemplo, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós andávamos segundo o curso do mundo. Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Esses são os que ele chamou. Então ele coloca em Cristo, trata com toda essa alienação deles, pecado, a carne, o mundo, o ego, a condenação, o diabo. Quantos feitos maravilhosos o Senhor realizou na cruz. E depois o que ele faz com eles? Coloca neles, dentro deles, o Espírito. O Senhor viu isso com tanta clareza, é claro, ele é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, que naqueles discursos do cenáculo, João 14, 15 e 16, ele disse assim para os seus discípulos: convém-vos, é conveniente para vocês, eu vou por causa de vocês. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Que palavras, né? Ele enviaria aquele Espírito da verdade para nos habilitar para sermos cooperadores, porque ele nos guiaria em toda a verdade, porque ele convenceria, porque ele daria testemunho, porque ele habitaria, tudo que é falado sobre o Espírito no Novo Testamento. Ah, irmãos, que o Senhor nos abra os olhos, para nós sabermos quem nós somos como cristãos. Vasos no qual Deus, o Espírito Santo, mora, para que nós possamos responder ao propósito eterno de Deus e podemos nos gloriar em Cristo naquele dia de que o Espírito Santo encontrou caminho em nós e através de nós, para que fôssemos cooperadores do propósito de Deus. Então, primeira coisa importante, de novo nesse verso, Romanos 8, 26, ele nos assiste, para que nem ele nem nós sirvamos sozinhos. Nós porque não podemos, ele porque não quis fazer sozinho. Então ele nos assiste em nossa fraqueza, uma boa palavra para falar sobre nós, uma palavra que nos resume inteiramente, somos nós, fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Vamos explicar uma última frase, essa última frase desse versículo, também interessante, importante. Observe no verso 27, vá seguindo por favor, parte final do verso 27, a palavra intercede é repetida. Ele intercede pelos santos. Quem? O Espírito. Observe essa palavra de novo no verso 34. Veja aí logo à frente. Agora se refere ao Senhor Jesus e não ao Espírito. Está dizendo que o Senhor Jesus está à destra de Deus e também intercede por nós. Também, por exemplo, Hebreus 7:25, lá está a palavra intercede. É a mesma na língua original. Lá diz assim: ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, porque ele vive para interceder por eles. Então essa palavra interceder lá de Hebreus 7, 25, aqui de Romanos 8, 34, a intercessão de Cristo, aqui em Romanos 8, 27, a intercessão do Espírito, não é a mesma da palavra intercede no verso 26. Por isso, aqui nas nossas traduções, nós tivemos uma frase aí, acompanhando a palavra intercede. Olha de novo para o versículo. O Espírito intercede por nós como? Sobremaneira. Porque nas outras vezes em que a palavra intercede apareceu aí, ela fala de intercessão de Cristo, de intercessão do Espírito, mas é uma palavra que podemos chamar de uma raiz, a raiz da palavra. Mas quando aqui no versículo 26 aparece
essa palavra especial, ela é única no Novo Testamento, não aparece em nenhum outro lugar, só aqui em Romanos 8:26, ela tem um hiper na frente. E você sabe o que significa hiper, né? Um mercado é um mercado pequeno. Um hipermercado é um tremendo mercado. E aqui está a palavra hiper, antes da palavra intercessão, na língua original. Então, por isso aqui na nossa linguagem em português foi traduzido assim, que o Espírito não só intercede por nós, mas ele intercede por nós como? Sobremaneira. Esse sobremaneira foi colocado aí por causa desse prefixo na língua original, hiper. Então poderíamos dizer assim no nosso português, o que o Espírito Santo faz é uma hiper-intercessão. Não é maravilhoso? Não que a intercessão do Senhor Jesus seja menor, irmãos, é evidente. Ele é o intercessor, ele intercede por nós. Mas é muito significativo, nós vamos ver que há uma palavra única, ela não existe em nenhum outro lugar, de Mateus a Apocalipse, só aí, onde diz que o Espírito Santo intercede por nós sobre maneira, hiper-intercessão. Sabe por que ele faz isso? Porque nós somos hiper fracos, porque somos hiper necessitados. Graças ao Senhor, Ele nos deu toda a provisão no seu Espírito. Então, quando nós formos estudar as orações de Paulo, nós estamos seguros. Paulo também não sabe orar como convém. Ninguém sabe orar como convém. Mas o Espírito hiper intercede, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E não é só isso. Vamos ver como ele faz essa hiperintercessão. Veja o verso 27. E aquele que sonda os corações, esse é Deus. Ele sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus, que Ele intercede pelos santos. Agora, como já explicamos, a palavra intercede aqui é outra. É aquela raiz sem o hiper, né? Graças ao Senhor, porque nós temos essa intercessão maravilhosa do Espírito. E é uma intercessão focada. O Espírito Santo não se distrai. Quando nós estamos orando por coisas menores, não que não devamos orar por elas, nosso Senhor nos ensinou a orar até pelo pão, e o pão de cada dia. Mas quando estamos orando de uma forma distraída, que não confere, que não responde ao propósito de Deus, então o Espírito Santo é aquele que toma o assunto em suas mãos, alinha, regula, corrige, para que aprendamos a orar junto com o único que sabe orar, o Espírito Santo. Isso também precisa ficar claro para nós. Nunca saberemos orar. Todas as vezes que vamos orar, só há uma possibilidade: orar no Espírito. Você lembra de Efésios 6, verso 18? Orando em todo o tempo no Espírito. E para isso vigiando com súplica por todos os santos, Paulo fala. Porque é só Ele que é o orador, com O maiúsculo, o Espírito Santo. Então, graças ao Senhor, Ele está aí, morando na sua igreja, para que nós aprendamos a orar como convém, com Ele, sendo cooperadores dEle. Mas, amados irmãos, o assunto que mais se interpõe em nossas vidas, na oração pessoal e, ouça bem, na oração corporativa da vida da igreja, é nossa própria carne. O Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Se não permitirmos que o trabalho da cruz vá mais fundo, mais fundo, mais fundo em nós, nunca seremos cooperadores do Espírito, nem na oração e nem em nada. Porque não estaremos nesse curso que só Ele pode dar no que concerne ao chamamento de Deus, ao propósito de Deus. Então, essas coisas compreendidas, vamos à primeira oração que temos o encargo de estudar. Efésios capítulo 1. Paulo escreve 2 orações nessa epístola aos Efésios. Em Efésios capítulo 1, vamos ver desde o verso 15. Nós vamos ver a primeira oração com essa certeza, essa convicção. Quem está orando aqui é o Espírito através
do vaso humano, Paulo. Paulo e o Espírito são um, graças ao Senhor. Para que o Espírito Santo interceda por nós, ele intercede através de vasos. Ele chama cooperadores para o seu propósito. Então, no verso 15 diz: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós nas minhas orações, para que, agora começamos a oração, agora ele vai descrever, registrar a sua oração e pelo que ele ora. Então vamos com cuidado aí. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aqui nós já temos algo importante. Orando pelo Espírito, Paulo está chamando Deus de Pai da glória. É uma expressão curiosa. Você sabe que ela não é comum nas Escrituras. Qual é o significado de Deus o Pai como sendo Pai da glória? O que a Bíblia quer dizer com isso? Paulo ora ao Pai da glória. O que isso significa? Significa que Deus o Pai, Ele é o arquiteto, o originador, o planejador de uma eterna cena de glória. Ele planejou isso antes de criar qualquer coisa, um átomo que seja. O Pai eterno planejou no seu coração uma eterna cena de glória. Pense assim. E essa eterna cena de glória, lá na sua mente eterna, quando nada ainda estava criado, ela tem um centro. O centro da cena de glória é o seu Filho. Esse é o propósito eterno de Deus. Não é a igreja. A igreja participa, mas ela não é o foco. O propósito de Deus é que Cristo tenha toda preeminência e tenha toda primazia. Por isso ele é chamado de Pai da glória. A ideia aqui, se você estudá-la, você vai ver, é exatamente a que falamos. É que o Pai eterno planejou uma cena de glória com seu Filho glorioso como sendo o centro. Então aqui já aconteceu no versículo 10 do capítulo 1, se você quiser conferir aí, de Paulo dizer que o propósito de Deus é fazer convergir. Uma palavrinha especial aí também na língua original que é usada. Significa juntar as coisas que estavam espalhadas, uma aqui, outra lá, outra aqui atrás. Junta todas essas coisas, reúne essas coisas e coloca essas coisas debaixo de um único cabeça. Que palavra bonita que o Espírito Santo usou aí na língua original. Colocar coisas espalhadas, desagregadas, reunindo-as debaixo de um único cabeça. Esse é o propósito de Deus. Convergir nele, em Cristo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Irmão, isso foi o que Deus planejou eternamente no seu coração. Isso não terá erro. Os seus planos não podem ser frustrados. Mas bendito seja Deus, nós fomos chamados, por incrível que isso possa parecer, para cooperarmos com esse propósito eterno. Não é muito para nós, irmãos? Ouvir de Deus que Ele não quer fazer e não fará sem vasos humanos. Abrir as páginas do Novo Testamento e ver o Espírito Santo pleiteando por vasos, chamando vasos, trabalhando em vasos, falando à sua igreja: ouça a minha voz, responda a minha palavra, avancem de acordo com o que eu tenho falado. Não é impressionante? Porque Ele poderia fazer de outra maneira, sem contar conosco. E sabe que isso é uma coisa que nós nunca descobriremos a resposta do porquê que Ele quis assim, quem sabe só quando estivermos diante dEle. Por que Ele quis fazer dessa maneira? Se Ele nos pusesse de lado e fosse à frente, fizesse tudo sozinho, seria muito, muito, muito mais bem feito. Mas Ele não quis assim. Ele quis fazer junto conosco. E esse é o privilégio nosso. Nos deu todo equipamento para isso. Em Cristo e pelo Espírito que veio habitar em nós. Então, vamos seguir. Pai da glória. Quem sabe seria bom nós lermos um texto só sobre esse assunto Pai da glória. Entendemos bem o que isso quer dizer. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Tessalonicenses. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses.
capítulo 1. Vamos ler com bastante atenção. Segundo aos Tessalonicenses 1, vamos começar no verso 9. Estes aí são aqueles que não creram no Evangelho. Eles sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória, veja a palavra aí, e da glória do seu poder. Verso 10. Quando ele vier para ser glorificado nos seus santos. Por isso o Pai é o Pai da glória. Aqui tem um extrato condensado do que ele planejou no seu coração eterno fazer no seu Filho. Quando ele vier, seu Filho, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, o dia da sua vinda, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Agora ouça: por isso também não cessamos de orar por vós. Aqui está mais uma oração de Paulo. Como falamos, são várias. E veja o que ele diz: para que o nosso Deus vos torne dignos. Está vendo, irmãos? Se dependesse, se ele quisesse que fosse dependente exclusivamente dele, então ele não precisava fazer nada em nós. Ele faria sozinho. Mas ele enviou seu Espírito para habitar em nós, para trabalhar em nós, para nos tornar dignos. Sabe o que significa a palavra digno? Não é merecedor. Não. Digno é harmônico, sincrônico. Ele trabalha em nós para nos tornar harmônicos com seu propósito eterno. Porque nós em nós mesmos somos discordantes do seu propósito eterno. Assim éramos por natureza. Então ele nos pôs em Cristo, nos deu seu Espírito, e o Espírito está formando Cristo em nós para nos fazer harmônicos, dignos. De quê? Veja aí, da sua vocação, ou do seu chamado. E cumpra, realize, com poder, todo propósito, olha a palavra aí, todo propósito de bondade e obra de fé. Veja para quê, no verso 12, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja, de novo, glorificado. Porque Ele é o Pai da glória. Ele planejou essa cena de glória, que tem o seu amado Filho no centro. Tudo que Ele quis fazer quando disse, haja luz, houve luz. Quando no princípio criou os céus e a terra, primeiro. Depois quando disse, haja luz, houve luz, restaurou todas as coisas. Quando pôs o homem ali, naquele jardim, tudo que Ele quis fazer quando fez essas coisas, nós temos descrito aqui em um versículo, resumido, condensado. Esse propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha o capítulo 2 dessa mesma carta. Veja o verso 13, o que diz. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor. Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Agora escute o verso 14. Por que Ele nos elegeu? A palavra elegeu aparece aí no verso 12. Ele nos escolheu. Não partiu de nós, não houve mérito em nós, não havia justiça em nós. Ele nos escolheu livremente, pela sua graça. Mas para quê? Verso 14. Para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que verso, irmãos. Nós fomos chamados para alcançar a glória do nosso Senhor. Grande chamamento. Você sabe que glória significa, fala de caráter, de nome. Glória é o que o Senhor é. Glória é o que Deus é. Alcançar a glória do Senhor Jesus é ser igual a Ele. Ter seu mesmo caráter, sua mesma beleza. Tudo que Ele expressa do que Deus é, nós também fomos chamados. Esse é o Pai da glória. Então,
Voltando ao livro de Efésios, Paulo diz, verso 17, que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, Ele vos conceda. Então, como nós falamos, se Deus, o Pai, tem esse propósito de glória no seu coração, o que nós precisamos? A oração vai dizer, para que possamos cooperar, né, com o Espírito Santo, alinhados com esse propósito. O que é necessário? Primeiro, final do verso 17, Ele vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Graças a Deus, o Espírito Santo é espírito de revelação. Graças a Deus, as palavras da Bíblia não ficarão só na Bíblia. Graças a Deus, o Espírito Santo descortina, traz as palavras da Bíblia como reveladas, impressas no nosso espírito. Isso faz toda a diferença. Nós não andamos com um manual de doutrina debaixo do braço. O Espírito Santo revela. Então as Escrituras são como que tiradas do papel e impressas como vida em nossos corações. Revelado. É através delas que o Espírito Santo nos leva a responder a Ele. Que maravilha! Romanos 10, por exemplo, Paulo chega a dizer assim, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Cristo. Não é precioso, irmão? Nem poderíamos ouvir se não fosse a preciosa palavra que o Espírito vivifica. Ele toma a palavra para abrir nossos ouvidos e gerar fé, para que então nós avancemos, porque o justo vive da fé. Então, primeira necessidade, para sermos seus cooperadores, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Senhor, nos ajude, queridos irmãos, a nos aproximarmos da palavra com esse foco, espírito de sabedoria e de revelação. Sem ele as Escrituras são letra, ainda que letra inspirada, ainda letra. E a letra sempre mata, mesmo que seja letra inspirada. Graças a Deus que é assim, porque senão nós limitaríamos toda a nossa comunhão em torno da palavra de Deus a assuntos intelectuais. Aí os que são intelectuais andariam muito rápido, os que não são muito intelectuais andariam muito devagar. Graças ao Senhor não é assim. Depende de que o Espírito Santo encontre lugar em nós para realizar esse seu trabalho de revelação da palavra de Deus, para que possamos assimilá-la, para que ela trabalhe em nós o caráter de Cristo. Essa é a primeira necessidade. Sem revelação ou sem visão, diz o livro de Provérbios, o povo se corrompe, se degenera, se distrai, fica sem controle. São as ideias daquele versículo. Então, primeira coisa que o Espírito quer fazer em nós, abrir nossos olhos. O Pai da glória vos conceda, número 1, espírito de sabedoria e revelação. Ontem estudamos um pouco sobre isso com outro grupo de irmãos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Você vê? Não tem equipamento natural em nós capaz de conhecer essas coisas. Nenhum. Não tem inteligência, não tem nada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. O que Deus tem preparado. Mas, graças a Deus por esse mas Deus nolo revelou. Pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Outra palavra bonita. Significa alguém que se abaixa assim debaixo de uma mesa coberta para ver o que está escondido ali debaixo. Ele vai sondar. Ele vai perscrutar. E lá diz que o Espírito perscruta até as profundezas de Deus. Irmãos amados, é esse Espírito que vem morar na igreja para realizar esse trabalho em nós. Que riqueza! Como precisamos ser sensíveis à condução do Espírito. O Espírito conduz à cruz. O trabalho da cruz em nós, tão necessário. E a cruz conduz ao Espírito. Nunca perca isso de vista. A igreja não pode ser edificada de outra maneira. O Espírito sempre vai nos conduzir a tomar a cruz, para que nós possamos ser mudados de vasilha em vasilha. E esse tomar a cruz sempre vai conduzir a uma vida mais cheia do Espírito. O único problema que o Espírito Santo tem para nos encher
é que nós somos cheios. Esse é o único. Se Ele conseguir nos esvaziar, então Ele pode nos encher. E o único instrumento de Deus para nos esvaziar, cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Vamos seguir ainda um pouco mais nessa oração. Vamos para o verso 18. Veja esse segundo ponto. Iluminados os olhos do vosso coração. Vamos lembrar mais um verso apenas para ilustrar isso. Mateus 13. Quando nosso Senhor fala assim para os seus discípulos: bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Muitos profetas, irmão, aí está Abraão, aí está Davi, aí está Daniel, aí está grandes homens de Deus do Velho Testamento. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, mas não viram. E ouvir o que ouvis, mas não ouviram. Louvado seja o Senhor. Nossos olhos foram iluminados para vermos as belezas do nosso Senhor Jesus. Nós vivemos após a sua obra consumada no Calvário, não antes, como aqueles profetas e justos. Nós vivemos depois dessa obra maravilhosa. Nós vivemos depois que o Espírito foi derramado. Eles viveram antes do Espírito ser derramado. Graças a Deus, porque somos o povo da nova aliança. Então os nossos olhos podem ser iluminados para vermos o quê? 3 coisas você vai ver aí na oração de Paulo. Vamos lá, na primeira. Iluminados os olhos do vosso coração, número 1, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Vamos lembrar alguns versículos que vão nos ajudar a entender qual é a esperança do nosso chamamento. Colossenses 1, verso 27, Paulo fala assim: a riqueza da glória deste mistério entre os gentios é Cristo em vós. O que mais? A esperança da glória. Então qual é a esperança do nosso chamamento? É que Cristo seja formado em nós. É essa a esperança do nosso chamamento. Não é morrer e ir para o céu um dia. Não é que nossa vida seja maravilhosamente arranjada nas nossas necessidades. Nosso marido se converta, a mulher também, o filho, o trabalho, o emprego, o dinheiro. Graças ao Senhor, o Senhor nos dá graça e nos ajuda em todas essas coisas. Mas essas coisas precisam ser alinhadas com a esperança da nossa vocação. E a esperança da nossa vocação é que Cristo seja formado em nós. Essa é a esperança do nosso chamamento. Tudo aquém disso é menor, diante do propósito de Deus. Então, primeiro, esperança do seu chamamento. Segundo, riqueza da glória da sua herança nos santos. Precisamos muito devagar aqui também nessa expressão. O Velho Testamento, vamos colocar assim, preste atenção para você compreender. O Velho Testamento pode se dividir com o livro de Ruth. O livro de Ruth é o meio do Velho Testamento. Por quê? Se você ler a última palavra do livro de Ruth, a última palavra daquele livrozinho de 4 capítulos, a palavra é Davi. Ruth foi a bisavó de Davi. Com Davi, o Senhor começa uma nova era na nação de Israel. Você sabe, ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele ocupou o lugar de Saul. Os 2 foram ungidos por Samuel. Um segundo o desejo do povo, Saul. Outro segundo o desejo do coração de Deus, Davi. Então em Davi, Deus tem o Reino Unido de Israel. Então toda uma nova fase começa. O livro de Ruth vai dividir o Velho Testamento aí, ao meio. Antes de Davi, nós temos esse trato de Deus com vários homens, até Davi, até o reino. Então podemos dizer assim, escute bem, desde Abraão, em Gênesis, até Davi, o que nós temos? Nós temos um povo olhando para uma terra. Em resumo, é isso que o Velho Testamento tem para nos ensinar. De Abraão até Davi, o povo está olhando para uma terra, Canaã. E está dizendo assim, é a terra da nossa herança. Mas não vieram a possuí-lo, entraram nela com Josué, muito antes de Davi. Mas não a possuíram. Entraram nela, mas não a possuíram. Até Davi. Se você se lembra bem, conhece a história,
foi Davi que expulsou os jebuseus do monte Jebus, que é Jerusalém. E estabeleceu a cidade de Davi, que fala do seu reino. Então, a terra de Canaã foi definitivamente conquistada com Davi, quando os jebuseus foram expulsos de Jebus, que é Jerusalém. Então, se isso é assim, até Davi, de Abraão a Davi, o povo estava olhando assim, a nossa herança. Entraram com Josué, repetindo, mas não possuíram, até Davi. Mas a partir de Davi, digamos que agora a página é invertida, virada. Através de Davi, o reino estabelecido, Deus obtém então o que seu coração desejava, a sua herança, a herança de Deus. Então olha que interessante a Bíblia usar duas frases, você já vai entender isso melhor. Olha por favor o versículo 14 do capítulo 1 de Efésios. Diz que o Espírito Santo da promessa, assim termina o verso 13, selados com o Espírito Santo da promessa, escute, o qual, o Espírito Santo é o penhor da, como diz aí, nossa herança. Agora, o verso que acabamos de ler, da oração de Paulo, vamos lá, verso 18, parte final, diz, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Você está vendo que são duas heranças? Concorda, irmão? No versículo 14, nossa herança. No versículo 18, sua herança. A herança de Deus nos santos. Deixa aí esse capítulo de Efésios marcado, mas abra comigo, por favor, rapidamente, no Salmo 78. Vamos entender isso aqui. Salmo 78. Escute bem esse verso. Salmo 78, os dois últimos versos, 71 e 72. Está falando sobre Davi e diz assim: Deus o tirou do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo. Agora note essa próxima frase: e de Israel, sua herança. Qual é a herança de Deus? Israel. Qual é a herança de Deus? O seu povo. Seu povo é sua herança. Agora, vamos para outro salmo. E já voltamos para Efésios, para ficar bem claro. Salmo 105, logo à frente. Salmo 105, versículo 11. Preste atenção também nesse verso. Salmo 105, 11. Esse salmo exalta as obras do Senhor conduzindo seu povo, Israel. E no verso 11 diz assim: dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. Que interessante. Então agora vamos entender Efésios. Agora vai ficando claro. Quando nós olhamos desse ponto de vista aqui, o que Deus está buscando? Sua herança. Para que Deus obtenha a sua herança nos santos, acabamos de ler o verso 18, a riqueza da glória da sua herança, a herança de Deus nos santos. Santos são sua herança. Mas para que ele obtenha essa herança, lembre-se, o povo entrou em Israel, em Canaã, já estava na terra, que é uma figura de Cristo, mas podemos dizer, eles estavam na terra, mas a terra não estava neles. Eles eram como mendigos, pedindo esmolas numa tigela de ouro. Pense nisso. Esse é o povo de Israel na terra de Canaã, na época dos juízes. A terra era deles, promessa do Senhor, terra que mana leite e mel. Eles já estavam lá dentro, mas não a desfrutavam. Lembra da época de Gideão, dos midianitas? Tudo que o povo cegava, os midianitas roubavam. Eles tinham que malhar trigo no lagar, para que não fossem roubados. Um princípio interessante aí, né? Então, Deus tem uma herança, sua herança é o seu povo. Mas como Deus vai obter essa herança? O que Ele faz para obter essa herança? Ah, irmão, que importante compreender isso. Ele abre nossos olhos para que nós vejamos que nós temos uma herança. Qual é a nossa herança? Segundo o Salmo 78, que acabamos de ler. Ou melhor, segundo o Salmo 105, verso 11. Canaã.
Eu vos dei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Canaã é um tipo de Cristo, é um tipo das riquezas insondáveis de Cristo, da plenitude de Cristo. Quando Deus abre nossos olhos para ver a grandiosidade de Cristo, e graças ao Senhor é isso que Ele tem feito, mais das riquezas de Cristo, mais das belezas de Cristo, mais da centralidade de Cristo. Então, Cristo é a nossa herança. Quando o Espírito Santo nos leva a perseguir essa herança, mais de Cristo vai sendo formado em nós, mais de Canaã nós vamos comendo das riquezas de Cristo, e Cristo vai sendo formado em nós. E o que acontece agora do ponto de vista vertical? Deus vai obtendo a sua herança nos santos. Porque qual é a herança de Deus nos santos? É Cristo formado nos santos. Porque a herança de Deus é Cristo. Tudo que Deus se interessa é por Cristo. Ele é o Filho amado em quem o Pai se compraz, só nele. Mas bendito seja Deus, esse que o Pai se compraz, nos foi dado como nossa herança. Ele é a nossa herança. E o Espírito Santo nos foi dado para que nós persigamos essa herança. Amado irmão, isso explica muita coisa na nossa vida cristã. Explica por que nós não nos contentamos com menos do que Cristo. Graças a Deus, é o Espírito Santo nos incomodando para perseguirmos e entrarmos fundo nesse que é a nossa herança, Cristo. Não apenas leite e mel, isso graças a Deus já é bem bom, mas é dito no Velho Testamento, quando o Senhor chamou aquele povo para aquela terra, nem tinham entrado lá ainda, com Moisés, Ele disse assim: vocês serão levados para essa terra, tem leite, mel, abundante, mas também da sua terra vocês vão cavar, lembra? O cobre, o ferro, o que é mais precioso. Assim é com Cristo. Algumas coisas das riquezas de Cristo estão bem na superfície, as primeiras que nós vemos: perdão dos nossos pecados, não é uma riqueza maravilhosa? Justificação pela fé, não é uma riqueza maravilhosa? Mas existem outras riquezas que não estão na superfície da terra, têm que ser cavadas. E o Espírito Santo nos foi dado para isso, para cavarmos essas riquezas insondáveis de Cristo. E então, o Espírito Santo nos chama a atenção para a nossa herança, Cristo. E vamos perseguindo nossa herança. E Deus vai obtendo sua herança. Porque Cristo vai sendo formado em nós. Então, por isso, Efésios vai usar as duas expressões. Vai dizer: o Espírito Santo é penhor da nossa herança. Nossa herança é Cristo. Nossa herança é ser semelhantes a Cristo. E também vai dizer que nossos olhos precisam ser abertos para vermos a riqueza da glória da sua herança nos santos. Porque nós também somos herança para Deus. Bendito seja o Senhor. Dupla herança. Que privilégio nosso, irmãos. Não só Cristo é nossa herança, nós somos uma herança de Deus em Cristo. Por isso o Espírito Santo tem trabalhado em nós. Vamos para a última frase. Efésios capítulo 1, verso 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Você sabe que alguns estudiosos de Efésios chamam essa epístola de a epístola dos superlativos. Já ouviu isso? Paulo acumula superlativos nessa epístola. Ele não pode só falar de glória, ele tem que falar de riqueza da glória. E nem só de riqueza da glória, ele tem que falar de suprema riqueza da sua glória. Que interessante. Ele não fala só da graça, ele fala da riqueza da sua graça. Ele não fala só do seu poder, ele fala da suprema grandeza do seu poder. Você vê que livro é esse? Efésios? Tudo em Efésios é imenso. Então ele está dizendo, terceira coisa, que se queremos ser cooperadores do Espírito, precisamos ter, vamos recordar o primeiro, espírito de sabedoria e de revelação, iluminados os olhos do nosso coração, para sabermos. Então ele diz, número 1, qual é a esperança do seu chamamento. Depois, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E terceiro, qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Agora, vamos seguir, já vamos entender isso. Segundo, verso 19, a eficácia da força do seu poder. Está vendo mais superlativos aí?
Não é só poder, nem só força do seu poder, é a eficácia da força do seu poder. Onde esse poder e essa eficácia são manifestos. Olha o verso 20. Ele, Deus, exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e, não só ressuscitando, mas fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Irmãos, o Espírito Santo habita em nós para nós aprendermos que o Senhor Jesus morreu para que nós não precisássemos morrer. Mas não só isso, isso é meio evangelho. O Senhor Jesus vive, ressuscitou e vive para que nós não precisemos viver. Essa é outra metade maravilhosa do evangelho. O que é mais difícil, morrer ou viver? Segundo a Bíblia, os dois. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. A suprema grandeza do seu poder que supera nossas debilidades. Nossa vida obtusa, fraca, incapaz de compreender as coisas de Deus por si mesmos. Suprema grandeza do seu poder, que supera nossas debilidades espirituais, que supera nossas debilidades intelectuais, emocionais, que supera nossas debilidades até físicas. Paulo escreveu aos seus Coríntios, 2 Coríntios capítulo 1, ele escreve assim: meus irmãos, eu não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação que me sobreveio na Ásia. Escute o que ele diz: foi acima de nossas forças, a ponto de nos desesperarmos da própria vida. Você já passou uma situação assim, irmão? Seja espiritual, emocional ou física, a ponto de nos desesperarmos da própria vida. 2 Coríntios capítulo 1. Mas sabe como ele completa? E isto, para que nós confiássemos no Deus que vivifica os mortos. Isso não é teoria, irmãos, isso é experiência. Foi o que ele escreveu aqui em Efésios, que nós fomos chamados para conhecer a suprema grandeza do seu poder para com aqueles que creem nele. E esse poder é segundo a eficácia da força de seu poder que ele exerceu para ressuscitar Cristo. A habilitação ou habilidade que temos para viver a vida cristã hoje é segundo o mesmo poder que Deus despendeu para levantar Cristo dos mortos. Ou seja, não há nada em nossas vidas que possa superá-lo, se nós aprendemos a viver por Ele. Estevão estava sendo apedrejado. Irmãos, há poucas mortes mais terríveis do que apedrejamento. É melhor você ser degolado. Hoje está na moda degolar pessoas aí, né? Você tem visto. Degolar os jornalistas aí. É melhor morrer degolado do que morrer apedrejado. Estevão foi apedrejado. E a Bíblia diz que ele tinha uma face como a face de um anjo. Porque ele viu o Senhor Jesus. O que significa isso? Qual era a habilitação de Estevão? A suprema grandeza do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Estevão foi capaz de dizer: Senhor, não lhes imputes este pecado. Oh, irmão, graças ao Senhor. É isso que nos foi confiado. Então Paulo está dizendo: nós queremos ser cooperadores de Deus, queremos avançar em direção ao seu propósito, queremos responder ao que o Espírito está fazendo em nós. Precisamos ter olhos abertos e saber qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Então ele vai dizer, vamos concluir aqui, esse poder foi exercido para ressuscitar, esse poder foi exercido para fazê-lo assentar, olha as palavras aí, ressuscitando, fazendo sentar, e ainda não terminou. E esse poder foi exercido para dar a ele um nome que está acima de todo o nome, como diz aí. Um nome superior, não só no presente século, mas também no vindouro. E ainda não terminou a sua oração. Ele vai terminar lá no verso 23. Aí ele vai dizer que ele toma esse Jesus e o dá para ser cabeça da igreja. Ah, que maravilha! É esse mesmo. Deus o deu como cabeça para a igreja, a qual é seu corpo.
Ou seja, tudo que ela tem vem dele. Tudo que ela é procede dele. Todas as riquezas dela são dele, a qual é o seu corpo. E aí esse lindo verso 23, para terminar, vai dizer assim: ela é a plenitude. É isso que a igreja é. Plenitude de Cristo. Ela é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Se quisermos saber quem é esse ele aí, a resposta está lá em Efésios 4, verso 8 em diante. Vai dizer que o Senhor Jesus subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. É Ele mesmo. Ele que enche todas as coisas. E Ele foi dado para ser cabeça da igreja. Irmãos, o quanto nós compreendemos disso? O quanto disso está só na Bíblia, mas não é revelação em nossos corações. O quanto disso está só na Bíblia, mas não encontra resposta no nosso viver. Nem nas nossas orações, nem na nossa conduta, nem em nossos testemunhos. Então que o Senhor continue falando aos nossos corações e nos ajude a rever esses assuntos. Lembre-se, Deus busca e sempre buscará cooperadores que são imensamente privilegiados, porque foram chamados para cooperar com Ele num propósito eterno, de valor eterno. Quando tudo passar, a concretização desse propósito estará brilhando aos olhos de todo o universo. E aqueles que cooperaram com o Senhor no estabelecimento desse propósito terão um privilégio final de ouvir aquela voz: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Por mais que cooperemos no que concerne ao escopo geral desse propósito, ainda será pouco. Nós somos vasos limitados, mas graças a Deus, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que privilégio, irmãos. Esse é nosso chamamento. Então vamos pedir ao Senhor que tudo que há em nós responda ao seu propósito eterno. Vamos orar ao Senhor para que nos livre de ilusões. Quanta coisa no mundo, na vida, nas circunstâncias busca nos iludir, amarrar nossos corações, cativar-nos, limitar-nos, enclausurar-nos. Você lembra quando Sansão teve seus olhos vazados? Você lembra o que ele fez? Primeiro ele teve sua cabeleira cortada. Você conhece a história? Aquela cabeleira era uma das marcas do seu voto de Nazireu, uma consagração voluntária ao Senhor. Sansão não era levita, ele foi consagrado voluntariamente ao Senhor. Então aquela cabeleira fala de sua consagração, chamado para se entregar ao propósito de Deus, e o fez voluntariamente. Quando a cabeleira foi cortada, os olhos foram vazados. Muito interessante essa relação. Quando nós perdemos a nossa consagração, nós perdemos a nossa visão. Então ele teve a cabeleira cortada e os olhos furados. Mas a tragédia ainda não terminou. Ele foi amarrado em um moinho, fazendo um trabalho de animal, de besta, rodando o moinho em círculos. Ou seja, girava em círculos e não ia para lugar algum. Quando perdemos a consagração, perdemos a visão e perdemos o propósito. Por isso tão necessário que o Espírito Santo abra os nossos olhos para vermos de novo esses assuntos. Cada um de nós que é habitado pelo Espírito Santo foi chamado para ser um cooperador de Deus. Não tem cooperador de segunda classe, nem de terceira, nem de quarta, porque o Espírito Santo habita em nós. Mas existe respostas e falta de respostas. Então que o Senhor nos ajude a respondermos ao que Ele tem nos chamado em Cristo, irmãos, com todo o nosso coração. Vamos orar. Senhor, confiamos a Ti mais uma vez nossas vidas, suplicamos Tua bondade, benevolência, longanimidade sobre nós e pedimos ao Senhor que desperte tudo que há em nós para Ti. Ajuda-nos, Senhor, a não vivermos para coisas menores, aquém daquilo que o Senhor nos tem chamado. Cativa por inteiro os nossos corações, Senhor. Carecemos de Ti. Somos Teus. Obrigado pelo Espírito de habitação
e pelo tremendo chamado para sermos cooperadores. Glorifica Teu nome em nossas vidas e encontra caminho em nós, Senhor, e também através de nós, para a edificação da Tua casa. Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.